Graça e paz a todos. Louvado seja o santo nome do nosso Deus em nosso meio. Quão bom é estar aqui. É muito bom poder ter o privilégio de adorar o Senhor. O Senhor, Ele é bom, é gracioso, a sua misericórdia dura para sempre. Não há nada melhor do que nos deleitarmos nele. Nada melhor do que estarmos nele. Nada melhor do que responder sim a este Deus maravilhoso. Espero que vocês abram o coração e deixem de fato a palavra do Senhor ministrar o coração de vocês. Que a palavra do Senhor faça a morada no coração de vocês. Vocês possam aconchegar esta palavra. Vocês possam ser lidos pela palavra. Esse é o nosso desejo. Espero que vocês realmente entendam o que o Espírito Santo quer dizer para você. O que Ele quer de você? Hoje, curar para aqueles que precisam ser curados, direcionar para aqueles que precisam ser direcionados. Ele tem tudo para nós. Basta que obedeçamos e sigamos. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Marcos capítulo 7, versículo 24. Nós vamos falar hoje da fé que traz cura. Marcos capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Marcos capítulo 27, capítulo 7, versículo 24. A fé que traz cura. Vocês já pararam para pensar em que tipo de fé você tem que ter para que você seja curado? Você já meditou nisto, lendo a palavra, ou nas suas entrelinhas da vida, ou até mesmo nos seus aposentos, nas suas conversas com Deus? Você já perguntou para o Senhor que tipo de fé pode te levar a transpor montes? Esta mulher, deste texto, ela vai nos ensinar muito. A atitude dela foi uma atitude ímpar. É a atitude que temos que ter diante de um Deus tão poderoso como o nosso. Capítulo 7, versículo 24 de Marcos. Eu vou ler, meus irmãos, e eu vou procurar explanar o texto. Eu vou abranger um pouco mais, interpretar de uma forma que venha a abrir o entendimento um pouco mais de cada um de nós. Versículo 24. Eu vou sintonizando vocês. Levantando-se Jesus, partiu dali, para fora de Israel, atravessando as fronteiras de onde hoje é o Líbano. Naquele tempo, ele foi para as terras de Tiro e Sidom. Chegando lá, ele, tendo entrado numa casa onde o hospedara, queria e pediu que ninguém o soubesse que ele estava ali naquele lugar, porque queria descansar. Jesus queria descansar, no entanto, não pôde ocultar-se. Ele não pôde. Versículo 25, porque uma mulher acometida por uma necessidade, com uma angústia imensa e uma impotência total, esta mulher queria algo do Senhor, veio ao seu encontro, violou a sua vontade, pela necessidade, cuja filhinha dela
estava possessa de espírito imundo. Possessa realmente. Não é uma possessão induzida, não. Não é aquelas induções de possessões demoníacas. Não. Essas existenciais por aí. E em situação terrível, ela via a dor da filha, o sofrimento, submetida a espírito mau de dia e de noite. Olha só. Tendo ouvido falar a respeito dele, ou seja, de Jesus, de quem os demônios fugiam, e ouviu que Jesus entrara numa casa, ela todavia disse no coração, resolvendo contrariá-lo além de tudo, porque sabia que Jesus podia curar sua filhinha. Por isso veio, ela passou pela barreira de contenção, passou por todos que ali a impedia, ela passou por tudo isso, entrou naquele lugar e prostrou-se-lhes aos pés do rei. Prostrou-se-lhes aos pés do rei, dentro do seu repouso, cometeu uma invasão de privacidade no lugar do seu descanso, entrou pela fé, com ousadia. Olha a diferença, olha a ousadia desta mulher, e esta mulher não era uma israelita, ao contrário, versículo 26, esta mulher era grega, para os judeus era considerada uma gentia, uma incrédula, de origem sírio-fenícia, tinha a cultura da região de Tiro e Sidom, e ela chegou, e rogava-lhe, caída aos pés dele, lhe implorava que expelisse de sua filha o demônio. Versículo 27, mas Jesus disse, aqui ele estava citando um provérbio corrente naqueles dias, também era uma forma de Jesus ver a provocação daqueles que estavam ali em volta. Jesus queria também saber quem é de fato que estava ali, de boa fé, de boa vontade. Ele ali disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só, vou repetir o versículo 27, mas disse-lhe Jesus, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, mais esperta, ela, inteligentíssima, porque a fé a tomara, ela citando também o provérbio, como continuidade daquilo que Jesus acabara de dizer. Então, esse provérbio, ele era dito somente para quem de fato queria inverter uma prioridade. Esse provérbio era dito de fato para quem queria inverter essa prioridade. Ou seja, esse provérbio era dito para que aquelas pessoas que não eram da comunidade de Israel, para que aquelas que não eram, as coisas da graça seria para depois. Mas a sabedoria dela em responder me deixou impressionado no versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu não estou pedindo pão, Jesus. Eu não estou pedindo um pão inteiro, somente as migalhas da graça. Somente as migalhas da graça que caem por debaixo da mesa. Aquelas migalhas que os filhos de Israel não comem. Somente essas migalhas podem curar a minha filha. É dessas migalhas que eu estou precisando, Senhor. Eu me emocionei tanto essa semana com este texto, com a resposta desta mulher em desespero, que eu fiquei particularmente
assim, muito emocionado. Ela queria somente as migalhas que caíam da mesa dos filhos de Israel. Porque Jesus veio primeiro para a casa de Israel. E ela era uma mulher gentia. Era uma mulher da cultura, de uma cultura pagã. Ela era Ciro-fenícia. Mas o mais impressionante de tudo, que ela não titubeou, ela passou a barreira de contenção, ela foi até Jesus pela fé e pediu o que pediu, e Jesus disse, mas não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não, Senhor, eu só quero as migalhas, somente as migalhas. Não, mas ainda o povo de Deus, o povo de Israel ainda não recebeu tudo que tinha que receber. Não, mas eu só quero as migalhas, Senhor. Eles não vão comer o que cai da mesa. Eles não vão comer. Me dá, Senhor. Me basta. Então Jesus lhe disse, em Mateus 15, 21, ele exclama, ó mulher, grande é a tua fé. Em Marcos, no nosso texto, por causa desta palavra podes ir. Por causa desta palavra podes ir. Por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de sua filha. Voltando ela, versículo 30, para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, te damos graças por tudo. Louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos entender, ó Pai, que a tua graça hoje, ela está sendo ofertada para todos, indistintamente, se é povo de Israel, embora somos o Israel de Deus, se é gentio. O interessante é que o Senhor já derramou do teu Espírito sobre toda a carne. Todos nós temos livre acesso a esta graça maravilhosa, graça que cura, graça que lava, graça que limpa, graça que aponta o caminho da vida eterna. Louvado seja o teu santo nome, eu te peço nesta noite, que cada um venha chegar ao pleno conhecimento de ti, ó Pai, ao pleno conhecimento da verdade, que todos possam receber a tua palavra e agasalhá-la no coração, para que no tempo oportuno eles venham a usar conforme a tua vontade nos momentos de dificuldades ou não, ó Deus. Seja com todos nós, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido para todos, para a glória do teu nome. Amém. Por causa desta palavra podes ir. É claro que Jesus aqui não está falando de neurolinguística e nem de coaching espiritual, muito menos de poder da confissão positiva de fé. Não, é claro que não. Ele está falando de coisa muito mais profunda. Ele está falando de coisa que somente aqueles que carregam a verdade no coração podem receber. Pode entender, pode desfrutar. Somente aqueles que carregam com sinceridade o dunamis do Senhor, este poder maravilhoso, pode usufruir. Pode usufruir. Quando Jesus se refere à palavra, por causa desta palavra podes ir, quando Jesus se refere à palavra, não é aquilo que sai da boca como som, não é aquilo que sai da boca como entonação vocal ou vocalização, não é disso que Jesus está falando. Podemos dizer qualquer coisa, mas sem sinceridade, nada acontece. Sem sinceridade, esquece. Esta mulher, ela chegou nos aposentos divinos, ela chegou no descanso divino, pela coragem que ela tinha.
Ela rompeu a barreira de contenção, porque Jesus estava ali naquele lugar para descansar. Aquela família tinha acolhido Jesus para que ele pudesse ter descanso. E ele disse: não, espera aí, eu tenho que descansar um pouco. Mas ela não, disse não. Eu vou chegar até o mestre, eu preciso ver a minha filha curada, eu não posso ver a minha filha do jeito que está, eu preciso chegar até o mestre, porque eu sei que ele pode curar. Ele pode curar. Não importa qual é a barreira, qual é o impedimento, eu vou chegar até o mestre. Agora, o próprio Jesus, em Mateus 15, 7, diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios, é muito sério, porque o coração deles ficou longe do Senhor. Longe. Olha a dica impressionante que nós estamos tendo através deste texto. A sinceridade de coração é algo que Deus ama, é algo que Deus busca. Conforme em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela entendeu isto. Jesus disse através daquele texto que ele busca verdadeiros adoradores, aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Somente estes usufruem do néctar que vem do céu, ou que desce dos céus. É importante que entendamos isto, é importante. Agora, Jesus nunca se impressionou com confissões, nunca. Mateus 7, versículo 22 é muito claro: quando disserem, Senhor, Senhor, meu Quírios, meu amo, meu Lorde, Senhor, no seu nome não fizemos muitas coisas, ou no seu nome não profetizamos, no seu nome não curamos, no seu nome não abarcamos muitas pessoas, não enchemos a igreja de pessoas vazias. No seu nome, ele não impressiona com esse tipo de confissão. Ele vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, eu não os conheço. Se não for com sinceridade de coração, se não for sendo uma pessoa que se derrama perante este Deus, não dá, não vai acontecer. Então eu lhes direi explicitamente: nunca os conheci. Portanto, ter as palavras somente como o som que sai da boca, pode significar um vento soprando. Somente isto. Um vento soprando. O mesmo que coisa nenhuma. Somente como vocalização. Somente como entonação vocal. Um vento que sai da boca. Ou um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Somente isto. Isto porque não procedeu da verdade. Porque não procedeu da verdade. Vamos voltar aqui para o versículo 21. Um pouquinho antes, três versículos antes do nosso texto base. Olha só o que diz. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos estes males vêm de dentro. Eu preciso do Espírito
dentro, trabalhando em nós, trabalhando dentro de cada um de nós. Eu preciso do Espírito dentro de mim, fazendo com que meu coração seja esquadrinhado, fazendo com que meu coração seja moldado, esculpido pela própria palavra. Eu preciso do Espírito com todas as veras da minha alma, com toda a veemência que a vida possa me dar como oportunidade. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, com toda a verdade de alma. Em primeiro lugar, do que Jesus está falando na verdade? Como já foi dito, Ele não está falando de algo superficial. Ele está falando de algo infinitamente mais poderoso do que a neurolinguística ou a confissão de fé positiva. O fato é que confissão de fé tem o seu valor, eu não vou descredibilizá-la, de jeito nenhum. Confissão de fé positiva gera contágio, pessoas que são positivas geram contágios, as pessoas que estão do lado delas podem até ser curadas de algum mal momentâneo, mas não algo eterno. Não algo eterno. Quando o Espírito de Deus está em nós, nós temos o poder de mudar a realidade de pessoas ao nosso lado. É diferente de confissão de fé, positivamente falando. É algo muito mais profundo. É diferente também de neurolinguística. Gera um processo neural que se organiza em torno de positividade. Tende a produzir, obviamente, um indivíduo, sob o ponto de vista neurológico, um indivíduo muito mais positivo na solução de coisas do que aquele que criou sinapses viciosas negativas ou positivas. Tende a contagiar. Essas coisas são boas, mas Jesus está falando de algo que vem do trono da graça e flui dentro de nós, flui no nosso interior, como rios de águas vivas. É algo perfeito, trabalhando em nós. Trabalhando em nós. Jesus está falando de coisas que deixam essas minimizadas. Jesus está falando exatamente da fé. Esta mulher teve uma atitude de fé perfeita. Somente a fé tem essas coisas. Somente a fé traz essas coragens. Somente a fé me catapulta para outro patamar espiritual. Somente pela fé eu posso estar aos pés do Rei. Somente pela fé. Pessoa que ouve acerca dele, que ouve quem ele é e consequentemente crê. É dessas pessoas que Jesus está falando, é disso que ele está falando, pessoa que ouve, que ele está descansando, que não quer ser incomodado, porém não quer saber dos impedimentos ou dos impedidores, e os atravessam até os aposentos divinos. É dessas pessoas, é dessa mulher Ciro-Fenícia, que Jesus está falando. Este texto não foi escrito por acaso, ele está aqui como exemplo de como eu devo proceder, de como deveria ser o meu procedimento diante de um Deus todo-poderoso que tudo pode. É disso que Jesus está falando, é disso. A mulher aos pés dele estava orando em certeza, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, me socorre, a minha filha está perecendo, a minha filha está endemoniada, Senhor, não dá mais para vê-la sofrendo, essa angústia me consome, Senhor, eu sei que o Senhor é o único que pode. Eu pergunto a você, você tem essa consciência, de que se você
colocar a sua questão na presença de Deus. Você tem a consciência de que Ele pode resolver. Você tem essa consciência de verdade. Então peça que Ele te dará. Peça que Ele te curará. Peça que Ele te levará para um outro patamar. Ele te tirará da superficialidade espiritual. Não aceite, por causa desse período pandêmico, a superficialidade que muitos estão vivendo. Não aceite isso, meu irmão e irmã. Viva de forma diferente. Viva, de fato, viva. Viva. Ela primeiro entendeu que deveria apresentar seu problema a Deus. É uma dinâmica. É a dinâmica da cura. Primeiro ela apresentou seu problema a Deus. Sua filha estava sob efeitos de demônios, ou demônio. Ou seja, ela estava totalmente impotente. Ou seja, a impotência a dominava. Segundo, ela entendeu que o problema tinha uma causa. Tinha uma causa. Eu preciso erradicar a causa do problema. Somente Jesus pode me mostrar o que eu devo fazer para arrancar até as raízes do problema. Primeiro eu apresento, depois eu entendo qual é a causa, e depois eu tenho uma atitude, a dinâmica da cura. Eu vou rumo àquele que pode. Tendo ouvido a respeito dele, ela não titubeou, ela teve atitude, prostrou aos pés do rei. Quantas e quantas pessoas ficam na inércia? O problema faz dele, como dizia minha mãe, gato e sapato, literalmente. E ele está na inércia, não quer sair daquela condição de inércia, não quer, mas também não reclama, também não diz que Deus é injusto. Ele nos deu todas as ferramentas possíveis para que possamos viver de forma diferente, transcendente, de forma clara e concisa, sabendo que devemos fazer para que recebamos aquilo que dele pode vir. E por último, acerca da dinâmica, a resposta de Deus para o problema. Deus resolveu abençoá-la. Além de ter curado a filha, curou toda a casa dela. E ainda fez com que o Espírito de Deus habitasse em cada uma delas, ou de todos os da casa. Quer mais? Tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Embora Jesus já preparou e já veio e já mostrou, mas tem muito mais. Tem muito mais. Acredite. Acredite. Em segundo lugar, Deus não resiste aos humildes. Deus não resiste aos humildes. Ele se arrebata. Ele ama os humildes. Ele não resiste aos humildes. Ele resiste aos soberbos. Ele não resiste. Daí temos o máximo do texto. Jesus diz: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Um ente orgulhoso levantar-se e dizia: nossa, Jesus, eu estou escandalizada com você. Não dá.
Uai, Jesus, aí o senhor foi muito longe. O senhor não quer me dar um pedaço de pão? O ente orgulhoso tiraria as suas conclusões totalmente carnais. Ela não. Naamã, quando ele foi, pediram a cura para Eliseu, a Deus, obviamente. Eliseu disse o seguinte, nem deu muito moral para Naamã. Naamã, vai no Jordão e mergulha 7 vezes. 7 vezes. O quê? Você nem me deu moral? Você mal me cumprimentou, ou seja, de longe. Você quer que eu mergulhe no Rio Jordão? Sendo que eu tenho na minha terra Abana e Farfá, rios muito melhores do que este. Não vou mergulhar não. Alguém chegou nele e disse, olha, se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria, mas se te pediu, ele te pediu para fazer uma coisa tão fácil, e você está questionando, faça, Naamã. Ele mergulhou, na 7ª vez, a pele leprosa ficou como de criança. Caiu a ficha. A Ciro Fenícia, não, ela já sabia, ele cura, ele pode curar a minha filha, tirá-la desta condição terrível, ou seja, diabólica. Precisamos aprender de uma vez por todas que, quebrantado aos pés de Jesus, o único lugar do universo que possamos fazer algo ou receber algo. Quebrantado aos pés de Jesus, todo ser humano se torna invencível diante de toda criatura. Todo ser humano se torna invencível de qualquer criatura. Diante do diabo, o ser humano se torna invencível. E o melhor de tudo, aos pés de Cristo, Ele me agraceia com bênçãos e mais bênçãos. Até Deus, Ele fica totalmente estarrecido com a atitude de um quebrantado. Até Deus. Aos pés de Jesus, lugar supremo do universo, o lugar mais elevado de todos os multiversos, aos pés dele, é o lugar onde a criatura lúcida, de coração quebrantado, se prostra vazia de todo orgulho, somente aos pés dele, que é o melhor lugar que possamos estar. Esta mãe, desesperada, estava admitindo que faz parte das coisas que não são. Ela teve a ousadia de ficar e dizer, em outras palavras, eu não estou aqui por causa de quem eu sou, e sim por causa de quem tu és, Senhor. Não é por mim, eu estou aqui por ti, somente por ti. Aí Deus se permite assustar-se com a manifestação de simplicidade, mesmo ante ao que já sabe. Aí Ele se permite assustar-se com esse tipo de manifestação do coração do homem. Quebrantamento é uma outra senha maravilhosa para se achegar a Deus. Todos aqueles que agem de forma correta, com coração sincero, são quebrantados. São pessoas quebrantadas. São pessoas de cerviz dobradas. Todos aqueles, sem exceção, recebem. Esses recebem. Esses recebem. A palavra que eu creio de fato é aquela que traz cura. E eu te faço uma pergunta. O que tem sido a palavra de fé que traz cura para você? Qual palavra que você tem agasalhado no coração?
você está entendendo que ela vai trazer cura para você? Qual? A verdadeira palavra é aquela que sai da boca de Deus. Antes não volta para nenhum vazia, antes cumpre o que apraz o coração do Senhor. Esta que sai da boca de Deus, e eu agasalho no meu coração, esta é a palavra que traz cura. Esta é a palavra que traz cura. Por causa desta palavra podes ir, palavra que foi causada em meu coração pela palavra de Deus. Após causada, passa a ser causa de muitas coisas na minha vida. Esta é a palavra que causa. Portanto, dependendo da palavra que me habita, eu poderei ir e ver o demônio sair. Eu poderei ir e ver o mal deixar os meus caminhos. Dependendo da palavra que me habita, eu poderei ir e ver qualquer necessidade sendo atendida. Dependendo da palavra que me habita, eu poderei ir. Aí você pode ter certeza, se eu estiver engravidado desta palavra, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Sim, vão acontecer. Porque é a palavra que saiu da boca de Deus. É a palavra que veio do trono da graça. E ao mesmo tempo eu criei de todo o coração. Então vai acontecer. Vai. Por causa dessa palavra, a mulher confessava aquilo que confessou e recebeu a sua bênção. E eu finalizo. O milagre não está no que eu falo. O milagre habita exatamente no que eu creio. O milagre não está no que eu falo, e sim no que eu creio. Simplesmente, se eu creio segundo a palavra que sai da boca de Deus. Então o milagre não está no que eu falo, e sim no que eu creio. Embora, se eu creio naquilo que saiu da boca de Deus. Esta palavra, gestada em mim, é o que causa a minha existência. Se eu creio na palavra que sai da boca de Deus, o diabo sai. Se eu creio, a porta já se abriu. O que é que você crê? No que você tem crido? Pergunta boa. No que você tem crido? Qual é a palavra que está no seu coração? Portanto, que venhamos a discernir que tipo de palavra eu tenho agasalhado no meu coração. Amém? Que Deus possa ter falado com você. Tá bom? Eu gostaria que vocês ficassem de pé, nós vamos orar. Após a oração, nós vamos pedir para os diáconos recolher os dízimos e ofertas. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Ó Pai, te agradecemos porque com ousadia, com verdade, com quebrantamento de alma e de coração, nós podemos entrar nos teus aposentos, nós podemos entrar na tua intimidade, ó Senhor, e receber aquilo que almejamos, aquilo que pedimos, aquilo que buscamos em oração no Senhor. Nós podemos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus que caia por terra todo o intento do mal contra a tua igreja, contra a vida de cada pessoa que aqui entrou, Senhor. Te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar também as famílias aqui representadas, ó Deus. Que o Senhor possa estar derramando cura, ó Pai, nós cremos nas pessoas que estão padecendo nos leitos, nos hospitais da vida.
espalhados por toda a face desta terra, aonde muitos estão perecendo, aonde muitos estão ficando órfãos, ó Deus, de pai e muitas vezes de mãe. Ó Senhor, tem misericórdia, ó Pai, que seja repreendida, ó Deus, a fúria destes vírus, ó Deus. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, seja com cada um, abençoe a cada um, que cada um que entrou aqui, ó Deus, possa ter recebido aquilo que veio buscar, e que possa enxergar a vida de forma diferente, de forma transcendente, de forma a ser catapultado pela fé até o Teu trono, ó Pai. Este é o meu pedido, eu creio que é o nosso pedido, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.